Olá, eu sou o professor Maurício Fidelis. Essa é a nossa segunda aula sobre História da Educação Física. Na nossa primeira aula nós falamos de como o corpo do homem se organizou, se estruturou na pré-história, como que esse corpo organizou um determinado conhecimento, ou melhor dizendo, uma gama de conhecimentos, o que permitiu aquilo que era conhecido como pré-história desse um salto, finalizando o que nós conhecemos como pré-história, e hoje nós começaremos a falar sobre a Idade Antiga, um outro período muito importante da história da humanidade, e no que tange a questão da educação física e desse movimento consciente, dessa cultura corporal, muita coisa nós herdamos desse tempo, nós ressignificamos e estão aí hoje à disposição da população. Eu gostaria de começar essa aula de hoje primeiro indicando o livro do João Paulo Medina, O Brasileiro e o Seu Corpo. É um livro que traz muitas reflexões profundas e que tem conexões diretas com aquilo que a gente tem como objetivo trabalhar nessa disciplina, nesse semestre. Entender o tempo presente, entender os códigos, os símbolos, os significados, aquilo que tem valor para determinadas culturas, aquilo que é busca em nós, através desse corpo, essa leitura e essa compreensão. É importante. Nesse sentido, eu acho que esse livro aqui ele tem algumas contribuições pertinentes a dar. E por conta disso, eu gostaria de começar fazendo a leitura aqui de 3 citações desse livro. Há, de uns tempos para cá, entre nós, uma verdadeira exploração de discursos e propagandas que procuram induzir as pessoas a certas práticas corporais e certos comportamentos em relação ao seu corpo. Tal fenômeno merece reflexões mais profundas por parte de todos aqueles que se preocupam com os novos rumos de nossa sociedade. É preciso descobrir que por trás da busca de um corpo bonito e saudável estão presentes os interesses de um sistema adoecido, neurótico, neurotizante, cuja meta é sempre o lucro a qualquer custo. E o que é pior, o lucro para alguns, poucos, ao preço da alienação de todos. Quero lembrar aqui que na nossa primeira aula eu dei como exemplo, inclusive, essa questão dessa busca por esse modelo de beleza, desse padrão estético que se tornou uma busca adoecida e que, infelizmente, o profissional de educação física, em alguma medida, tem contribuído para isso. Tem dado a sua cota de contribuição, muitas das vezes com esse mesmo objetivo do lucro, e eu acho que existe aqui uma questão ética que precisa ser discutida, debatida, de qual é o verdadeiro papel do profissional de educação física nisso, quando pega uma pessoa que, por exemplo, por não se encaixar dentro desse padrão de beleza, por não estar inserido naquilo que as grandes mídias e os influenciadores digitais propagam, acabaram ficando adoecidos
por não se encaixarem. E eu acho que aqui o papel do profissional de educação física ele tem uma relevância muito grande. Mas para isso é preciso que ele tenha aquilo que na primeira aula a gente conversou, que ele tenha esse olhar treinado, esse olhar qualificado, esse olhar humano para entender que houve através do tempo uma construção histórica desse corpo se relacionando com o meio e com os outros, e que a partir disso chegamos aonde nós estamos, nessa busca frenética por coisas que são efêmeras, que passam, como a beleza da juventude. Então hoje as pessoas não conseguem lidar com uma coisa que durante muito tempo não incomodava as pessoas, pelo menos não nesse sentido, que é a beleza da juventude dando lugar às marcas e às características de um processo de envelhecimento. Então, são pessoas que se submetem a procedimentos que muitas das vezes acabam não tendo aquele final esperado e é fruto desse contexto cultural. E aí, sobre isso, o Medina tem uma outra grande contribuição para dar. Durante e após o parto e durante o desenvolvimento inicial do corpo, o cultural começa a conspirar contra o biológico. A dependência biológica vai se tornando cultural. O corpo é apropriado pela cultura, vai sendo cada vez mais um suporte de signos sociais e modelado como projeção do social. E aqui eu acho que você está assistindo essa aula precisa refletir. Vai sendo modelado pelo social. E esse processo de modelamento, muitas das vezes, tem relação com uma questão meramente econômica. Aonde pessoas que detêm o poder econômico e que querem ampliar isso, vendem padrões que se conectam com símbolos que passam a ter significados e que são naturalizados. E as pessoas acham normal se submeterem a processos e procedimentos, muitas das vezes nada saudáveis, para conseguir alcançar, por exemplo, esse dito padrão de beleza. Então essa construção, ela é uma construção histórica. E as ferramentas que o profissional de educação física precisa desenvolver, ela é organizada, ela é estruturada a partir do estudo da própria história, a partir do estudo desse corpo histórico que foi avançando ao longo do tempo. Eu passei aqui o filme A Guerra do Fogo e fiz um destaque que o personagem principal do filme, oriundo de uma tribo ou de um clã menos desenvolvido, com menos recursos tecnológicos, quando submetido ao conhecimento de uma tribo com mais recursos, mais desenvolvidas, começa ali a se desenvolver um processo de humanização. E uma das cenas mais emblemáticas do filme que ilustram isso que eu estou dizendo é o momento que ele aprende a sorrir. E num dado momento que eles estão ali descansando depois de uma fuga, uma pedra cai na cabeça de um dos membros ali daquele grupo e
a menina, a mulher que veio de outra tribo, quando vê aquilo, começa a gargalhar e os três se entreolham, meio que assustados, meio sem entender o que estava acontecendo, por que aquele comportamento emergiu ali dentro daquele contexto, e eles não conseguiram fazer essa leitura. Então, tudo isso é fruto de um contexto, de uma produção, de uma organização, e nós iremos aprofundar nessa disciplina. E hoje, dando um salto aí da pré-história para a história, a gente vai começar na primeira etapa daquilo que chamamos de história, que é a Idade Antiga, ok? Nesse slide, eu só quero recapitular muito rapidamente alguns tópicos da nossa última aula. A pré-história é dividida em Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Nesse período foi o surgimento das primeiras espécies de hominídeos, as características dos povos no começo, no meio e ali no finzinho eram comportamentos nômades, eles não paravam em um mesmo local. A divisão do trabalho era uma divisão natural, então o homem, por ter uma questão de destreza, de força, e aí a biologia inclusive explica isso muito bem, em relação à mulher, essa divisão natural colocava o homem numa condição de caçador, de pescador, a pessoa responsável por coletar os alimentos, de caçar. Já a mulher era mais responsável pelos cuidados da prole, da plantação ali, descoberta e controle do fogo, o surgimento das primeiras manifestações religiosas, ainda de maneira muito rudimentar. A alimentação é feita através da caça e da coleta dos alimentos. O surgimento da arte rupestre, então, é o primeiro movimento artístico da humanidade, surge ali ainda na pré-história. Os primeiros sinais de notação, que é um sistema de símbolos e marcas. O surgimento da agricultura, vamos lembrar aí da nossa última aula que isso foi uma coisa importantíssima, porque a partir do desenvolvimento da cultura há um divisor de águas aqui, onde muitas dessas tribos, muitos desses clãs, eles deixam de ser nômades e passam a fincar sua bandeira em um lugar específico. A domesticação dos animais, com a transição de sociedades até então de características nômades para sociedades sedentárias, começam a surgir as primeiras grandes aglomerações que no futuro deram lugar àquilo que nós chamamos de cidades, de estados e por aí vai. A partir dos estudos, destaca-se as sociedades, as teorias começam a surgir. A partir do estudo dessa sociedade, muitas teorias começam a surgir quando, feita essa reflexão e esse olhar para o passado, tem-se a intenção de olhar o presente à luz daquilo que acontecia aqui. Como que o presente podia ser ressignificado ou justificado a partir do olhar para esse período histórico. E aí surgiu lá a teoria da sociedade gentílica e do comunismo primitivo. O desenvolvimento e aperfeiçoamento do conhecimento a respeito da manipulação dos metais. Começa a haver aqui um excedente de produção, então o homem começa a produzir mais do que ele precisava para sobreviver. O processo de colonização das terras no entorno dos rios, isso é importantíssimo. A transição do modelo natural do trabalho para o modelo social e estruturado. Então, como há essa mudança, começa a surgir o dono da terra.
Então esse dono da terra, ele começa a delegar tarefas e trabalhos para aqueles que não possuem a terra. Então aqui já começa a haver uma mudança na estrutura social daquele tempo. Com o surgimento da escrita começa o fim daquilo que convencionamos chamar de pré-história ou período pré-literário e começamos a entrar na história. Falamos da teoria da migração, né? Como que esse homem que vivia ali inicialmente, segundo essa teoria, naquilo que nós chamamos de continente africano, e como que a partir da necessidade ele começa a migrar para outros espaços do planeta. A hominização, que é justamente esse processo que eu mencionei, inclusive, que o filme A Guerra do Fogo fala, que ao organizar e estruturar a cultura, esse homem que tinha um comportamento essencialmente animal passa uma transição para que ele tivesse essa mudança de comportamento para vir a se tornar aquilo que nós convencionamos de chamar de homem, de humanidade e outras terminologias. E por fim, falamos sobre como esse corpo falava nesse período. Então aqui nós falamos das danças, das artes, de como esse corpo era enfeitado e começava a refletir determinados aspectos culturais das suas tribos naquele período. E ufa, né? Foi muita coisa que nós podemos perceber e aprender sobre aquele período. Aí aqui, antes da gente passar para o nosso período especificamente, eu queria fazer um destaque aqui sobre alguns elementos da pré-história. A atividade física nesse período era imposta pela necessidade de sobrevivência. Então o movimento aqui, o corpo em movimento, o corpo em ação, tem relação diretamente com a sobrevivência. O homem queria sobreviver, ele queria existir. Então ele precisava fugir das tribos ou clãs mais fortes, ele precisava se esconder e fugir de animais ferozes, ele precisava estruturar o ambiente, ele precisava domar aquele ambiente para que ele pudesse sobreviver. Então aqui o movimento ele tem relação direta com a sobrevivência. Lutas constantes, então aqui o homem está em constante luta contra as suas limitações internas e externas, contra um inimigo, contra um animal, contra um ambiente hostil. Então é um homem que está o tempo todo lutando para sobreviver. A alimentação é obtida através da caça, da pesca e da coleta. E eles precisavam de um corpo relativamente forte, um corpo relativamente condicionado e preparado para poder fazer e desenvolver os processos de migração. A necessidade de um preparo para longas caminhadas ou marcha, o aprimoramento de movimentos como trepar, saltar, lançar, correr, atacar, rolar, defender, levantar, transportar e etc. Um grande pensador nosso, que é o Pena Marinho, os homens primitivos imprimiram um caráter utilitarista ao movimento. O ato de lançar, por exemplo, ele passou a ser, em muitos casos, um ato de ataque. Vou reportar aqui, vou me trazer à memória aqui, por exemplo, de novo a Guerra do Fogo, quando eles com lanças, eles jogam
nos seus inimigos, então o movimento ele passa a ter utilidade. Na transição, os grupos que já haviam estabelecido assento em terras próximas aos rios, ainda sofriam ataques de povos que permaneciam na condição de nômades. E esses grupos, que já estavam numa condição de sedentários, precisaram estruturar mecanismos de defesa desse território. E aí, dentro daquele contexto social, começa a emergir uma figura que passa a ser uma figura que durante muitos séculos passou a ser reverenciada, passou a ter papel de destaque. E a gente vai poder perceber isso, inclusive, dentro das pirâmides sociais de cada civilização, que foi o guerreiro. Por ter mais força, por ter mais preparo, por ter mais capacidade, por ter aprimorado esse movimento utilitarista, esse guerreiro começa a ganhar um papel de destaque, de relevância e de importância nas sociedades futuras. A Idade Antiga, ou Antiguidade, como também é conhecida, foi um período da nossa história que vigorou aproximadamente ali entre 3500 a.C. até 476 depois de Cristo, segundo alguns historiadores. Lembrando que isso não é uma conta exata, e lembrando que isso, de civilização para civilização, poderia ter aí alguma alteração. A escrita é o que marca o início da antiguidade, e a desagregação e a queda do Império Romano marca o fim desse período. Nessa imagem aí nós podemos ver o início da escrita, né? Como ela começou a ser desenvolvida através de símbolos, de imagens que para aquele povo daquela localidade tinham um significado. Quando falamos de Idade Antiga ou Antiguidade, podemos nos referir a qualquer civilização que existiu entre 1500 a.C. e 1476 d.C. E aqui é importante destacar que não há desenvolvimento uniforme dessas civilizações. Falei disso no slide anterior. Cada um se estruturou levando-se em conta o clima, a geografia, a flora, a fauna, o nível de conhecimento aprendido a respeito, por exemplo, da manipulação dos metais, da agricultura, da produção de tecnologia, entre outros fatores. E aí, essa antiguidade, ela tem dois recortes aqui para a gente poder fazer essa análise, que é a antiguidade oriental e a antiguidade ocidental. Embora fossem culturas muito distintas, eram culturas muito potentes e que legaram para nós hoje, principalmente dentro da área de educação física, dentro daquilo que é objeto nosso de atuação e de intervenção, um conhecimento muito profundo, como nós vamos aprender aqui nesse momento. E aí, nessa aula de hoje, nós vamos nos prender à Antiguidade Oriental. Quando falamos da Antiguidade Oriental, algumas sociedades específicas ganham destaque pela sua grande contribuição. O Egito, a Mesopotâmia, os hebreus, os persas, os fenícios. E aí a gente começa a falar aqui sobre a sociedade egípcia. Era uma sociedade estamental, ou seja, dividida por camadas sociais. Se você nascia escravo, você não conseguia
ter uma mobilidade social, por exemplo, para servo, para sacerdote. Haviam estruturas ali muito rígidas que não permitiam essa mudança dentro da estrutura social. A posição social era determinada por critérios econômicos e religiosos. O faraó era chefe de Estado e considerado uma divindade. Aqui eu faço um destaque. Diferente das outras sociedades ali no entorno, o faraó era considerado um deus. Para outras estruturas sociais ali, os reis, os imperadores, eram pessoas ungidas, escolhidas pela sua divindade ali, ou pelas divindades daquele tempo, mas não eram Deus, como, por exemplo, o faraó. Os sacerdotes organizavam os cultos e festividades religiosas. Os nobres, oficiais, militares e altos funcionários administravam e arrecadavam os impostos. Os escribas eram responsáveis por escrever e contar a história daquele tempo, faziam a contabilidade e fiscalizavam obras coletivas. Os camponeses eram responsáveis por cultivar a terra. Os artesãos organizavam as obras públicas e os escravos, muitas das vezes, trabalhavam em troca de água e comida. Quando você visita os livros sagrados do cristianismo, do judaísmo, ali eles dão muitos elementos dessa cultura. Então, para quem pretende aprofundar e entender essas estruturas sociais, a Bíblia, por exemplo, passa a ser um livro de referência, já que, como registro histórico e que relata muitas histórias, principalmente do Egito Antigo, ali a gente consegue identificar muitas das coisas que nós estamos falando aqui. Aqui nós podemos ver a pirâmide social do Egito Antigo. Estava lá o faraó, que era o deus, os nobres e os sacerdotes, soldados, lembra que eu falei dos guerreiros? Eles passam a ganhar destaque nas sociedades e até hoje é assim. Os escribas, os comerciantes, os artesãos, os camponeses e os escravos. Assim era estruturada e organizada a pirâmide social no Egito. Aqui algumas curiosidades. Os jogos de tabuleiro ofereciam desafios mais intelectuais, como o popular Senet, que parece ter sido a versão egípcia dos jogos de dama. Isso aqui é um brinquedo, tá vendo ali, tem uma cordinha na outra ponta, você puxava e esse bonequinho levantava aquela pedra e depois abaixava. Então, quando você olha um objeto como esse, a gente consegue presumir que as crianças daquele tempo, como as de hoje, elas brincavam, elas tinham brinquedos. Aqui uma bola egípcia. Daqui a pouco nós vamos observar aqui no slide que as modalidades esportivas do Egito Antigo contribuiu para muitos esportes modernos hoje em dia, ok? Tivemos uma visão geral aqui do Egito e agora nós vamos falar da região conhecida como Mesopotâmia. Era uma sociedade politeísta,
assim como a egípcia, se acreditavam em vários deuses. Era constituída de cidades e estados, a economia era predominantemente agrícola e comercial. Era uma sociedade dividida também em castas, sem possibilidade de transitar entre os estratos sociais. O soberano era o chefe da religião, do exército e das decisões políticas. A economia voltada para a agricultura, o pastoreio de animais e comercialização dos produtos excedentes. O comércio a longa distância era muito importante. O desenvolvimento de jogos de tabuleiro, como o gamão, por exemplo, também fazia parte das brincadeiras. Criação de uma coleção de leis suméricas e semitas, incluindo a lei do Talião, conhecida como Código de Hammurabi. Lembra daquele trecho da lei, olho por olho, dente por dente? É daqui que saiu. Quando nós olhamos a estrutura social das sociedades existentes na Mesopotâmia, basicamente ela era dividida assim: chefes políticos, sacerdotes, aristocracia, militares, guerreiros, comerciantes e artesãos, camponeses e escravos. Aqui, o tabuleiro de um jogo da época suméria descoberto nos túmulos reais de Ur, e hoje ele está no Museu Britânico de Londres. Então, quando a gente começa a olhar essas sociedades, a gente começa, por exemplo, a perceber que essa cultura nossa dos jogos de tabuleiro, que muitas das vezes, inclusive, foi transportada para os jogos eletrônicos, elas vêm desse período. Foi ali organizada, estruturada e repassada e ressignificada ao longo do tempo. Essa brincadeira aqui, que infelizmente hoje, inclusive, eu vejo muito pouco, e eu tive o privilégio de brincar bastante, que é o peão. O peão é uma brincadeira muito antiga e, por isso, se desconhece a sua origem. Objetos semelhantes foram encontrados pelos arqueólogos na Babilônia, na região da Mesopotâmia, datando de 3000 a.C. Eram feitos de argila, tendo as bordas decoradas com formas de animais em relevo. No Egito foi encontrado um peão feito de madeira datado de 1500 a.C. Aí aqui, assim como nós fizemos no começo da aula passada e nessa aula agora, o que aconteceu no tempo presente de uma brincadeira milenar como o peão, pelo menos nas grandes metrópoles, e eu já viajei aí por algumas, você não vê mais crianças brincando de peão, é uma raridade. Nas escolas onde eu dou aula, eu tenho feito um trabalho de resgate de jogos e brincadeiras populares e 100% dos meus alunos não sabem rodar peão. Então, ao longo desse processo de evolução, quais são as questões que fizeram com que uma brincadeira dessa, que atravessou milênios, basicamente deixasse de acontecer em territórios onde ela era muito tradicional? O lugar onde eu moro, no Rio de Janeiro, era muito comum no final da tarde, depois que todo mundo saía da escola, ou nos finais de semana, você vê as ruas repletas de criança rodando peão. E hoje em dia você não vê isso. E aqui o professor pode fazer um trabalho de resgate. Vou dar um exemplo aqui muito rápido de uma prática minha na escola que tem dado resultado.
eu fiz um trabalho de resgate da brincadeira de pular elástico, que também 100% das crianças não conheciam. E depois de ter feito todo um trabalho de apresentar a história do elástico, de fazer com que eles pesquisassem, conversassem com os avós, com os pais, com os tios, foi inserida a brincadeira. E hoje eu costumo deixar o elástico lá e sem que haja uma direção minha, sem que haja uma proposição minha, sem que haja uma cobrança minha, os meus alunos começaram a pegar o elástico para brincar e se encantaram com a brincadeira. Então, eu acho que aqui o profissional de educação física ele tem esse trabalho, inclusive, de resgate de coisas, de hábitos, de brincadeiras que estão inseridas ali no nosso DNA cultural e que, por algum motivo, muitas das vezes econômico, como já foi falado aqui pelo Medina, essas brincadeiras foram sendo substituídas por outras questões que não têm a raiz, que não têm a profundidade, que não têm a conexão com a ancestralidade e que acaba fazendo com que determinadas coisas que nos conectam com o espaço, com o outro, com o antepassado, que sempre tiveram valor e significado, se percam. Então, eu acho importante que a gente faça essa reflexão durante essa disciplina. Aqui mais um exemplo de um peão romano e de um peão judeu, ali com letras específicas do alfabeto judaico. E aí, como a gente fechou com esse peão do povo judeu, vamos falar agora dos hebreus. A sociedade hebraica, ela é antiga, ela era organizada em clãs patriarcais e dividia-se em classes sociais: camponeses, pastores e escravos. Era a população que pagava os altos impostos ou serviam no exército. Burocratas e comerciantes, situados acima da classe anterior. Grandes fazendeiros, sacerdotes, funcionários públicos e a família real, situados no topo da pirâmide social. Os hebreus eram um povo seminômade que se dedicavam à criação de gado e à agricultura. Os patriarcas eram as primeiras figuras políticas centrais da sociedade hebraica, tendo uma ligação com Deus. Então, assim como emerge a figura do guerreiro, e essa figura, inclusive, começa a estruturar esse corpo a partir das suas práticas, a partir dos seus treinamentos, começa a surgir aqui, a partir da religião, que lá na pré-história surge de maneira muito rudimentar, a religião também começa a incidir sobre esse corpo, inclusive delimitando o que seria sagrado e profano. E ao determinar que determinadas práticas são consideradas profanas, esse corpo, que muitas das vezes estava liberado para brincar, para dançar, para jogar, ele começa a se retrair. Então a religião aqui, e a gente vai ver isso muito forte, marcado, principalmente na Idade Média, aonde as questões inerentes à carne são profanas e as questões inerentes ao espírito
são sagradas e colocam em oposição espírito e corpo em uma luta constante contra o pecado. Isso vai ficar muito desenhado, isso vai ficar muito forte, e isso vai ressignificar ao longo do tempo, como nós vamos observar, as práticas corporais e aquilo que nós estamos chamando aqui de movimento consciente, ok? A sociedade hebraica era essencialmente patriarcal. Os hebreus foram um dos primeiros povos a cultuar um único Deus, e isto era conhecido como monoteísmo. A sociedade hebraica, ela foi estruturada ali inicialmente pelos patriarcas. Esses patriarcas deram lugar aos juízes e depois, até como mecanismo de defesa contra os inimigos externos, começou a se estruturar ali a questão dos reis. E como era estruturada a sociedade hebraica, então? Rei, sacerdotes, artesãos e mercadores, camponeses e escravos. Eu li uma entrevista muito bacana de um teólogo falando sobre as questões inerentes à brincadeira e trouxe ela para cá com esse destaque. A labuta diária do judeu no Antigo Testamento não permitia inclinar-se a tal divertimento ou passatempo, sendo o sábado um dia de repouso, era um dia sagrado, e as festas religiosas uma ocasião de estímulo à adoração. Isto não quer dizer, portanto, que os hebreus desconheciam as brincadeiras, as parlendas ou os jogos. Os jogos e a busca de lazer eram basicamente ocupadas pelas atividades e festas religiosas. Então, num determinado trecho da entrevista, ele fala sobre como, principalmente aos adultos, não era dada essa licença, não era dada essa permissão, não era visto com bons olhos que eles se divertissem, porque entendiam que, de alguma forma, essa prática lúdica, essa inclinação ao lazer, à brincadeira, não ao lazer, e aqui deixo claro, não ao lazer aquele que nós estudamos com a Revolução Industrial, era de certa forma uma prática pecaminosa, profana. Então, até no ato de brincar, de jogar com os esportes, havia ali algum limite. Aqui a religião realmente marca ponto muito forte aqui, fazendo essa distinção. E aqui um destaque nessa entrevista também que eu trouxe, onde ele fala assim: o próprio Jesus faz referência às brincadeiras infantis nas ruas e praças. E aqui ele faz o destaque, Mateus capítulo 11, 16 e versículos 16 e 17. Segundo o texto mateano, as crianças brincavam de tocar flautas, danças, e transgressoras como são do mundo, dos adultos, imitavam as carpideiras que choramingavam nos velórios. E aí o teólogo faz essa provocação aqui. Você imaginou um grupo de crianças mimetizando essas profissionais do pranto? Com certeza era muito hilário. As crianças costumavam brincar com os animais, de bola de gude, uma forma de amarelinha, assobios, chocalhos, feitos de cerâmica e pedrinhas. Jogos de tabuleiros também eram muito frequentes. E um desses jogos, conhecido como Jogo Real de Ur, aquele que nós mostramos, os jogos de mancalas, jogos de tabuleiro muito conhecidos da África, estavam presentes no cotidiano das crianças hebreias. E aí esse jogo é essa imagem que aparece aí.
Civilização persa, a primeira grande potência do mundo. Vamos aprender aqui um pouquinho sobre ela. Tinha uma sociedade estratificada, com o rei e sua família no topo. O restante da sociedade era formado pela nobreza, militares, comerciantes, artesãos e camponeses. Os escravos eram o grupo mais baixo da sociedade. Se estabeleceram no Planalto iraniano, onde fica atualmente a República Islâmica do Irã. Expandiram-se, conquistando grande parte do Oriente Médio, a Ásia Menor, o Egito e até as margens do Vale do Rio Hindu, na atual Índia. Então era um grande império. Praticavam a agricultura, a pesca, o artesanato, a metalurgia e a mineração. Construíram estradas de pedra para facilitar o transporte, as trocas e os correios. Era considerado, inclusive, um dos correios mais eficientes do mundo naquele tempo. Dario I criou o Darico, uma moeda que foi unificada no Império Aquemida. Criaram o Zoroastrismo, uma religião dualista que acreditava no bem e no mal. Essa divisão do bem e do mal, ela influenciou diretamente a cultura do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Então essa coisa de Deus contra o diabo, o bem contra o mal, que até hoje está vigente aí no mundo. Quando a gente, por exemplo, joga uma lupa na política mundial, hoje tem muitos políticos que levantam a mão para dizer que são ungidos do Deus vivo e estão aqui para combater o mal, o diabo, que se levanta através de determinadas pessoas ou espectros políticos. Então essa visão nasce aqui, com esse povo e com isso que eles chamavam de zoroastrismo. Quase um trava-língua. Aqui a pirâmide social da Pérsia. Rei, aristocratas, zapatras, nobreza, grandes comerciantes, pequenos comerciantes, artesãos. Olha de novo onde o soldado, o guerreiro está. Olha ali, ó, mais ou menos na pirâmide, aonde ele se encontra. É fruto, influência direta desse personagem que surgiu com muita força a partir do processo de sedentarização da humanidade, onde se precisou bolar aquilo que a gente falou no começo da aula, de estratégias para defender o território, e aí esse soldado, esse guerreiro começa a ganhar um destaque. Os camponeses, considerados homens livres, formavam uma outra classe social. Viviam miseravelmente, extremamente explorados, eram obrigados a entregar quase tudo o que produziam para os donos da terra. Então, à medida que você produz e você precisa entregar quase tudo o que produziu, não há a possibilidade de ascensão, de mudança nessa estrutura. Por isso que sempre, com raríssimas exceções, quem nascia dentro de uma estrutura camponesa dificilmente conseguiria ascender a uma estrutura diferente. Quando muito, acabava sendo as forças militares, nesse período, uma possibilidade, mas ainda assim, dentro da própria estrutura e da hierarquia militar, havia ali barreiras para que essa parcela da população não conseguisse migrar de um estrato social para o outro. Os escravos, prisioneiros de guerra, formavam um grupo numeroso que executava os trabalhos mais pesados na construção de palácios e obras públicas. Aqui, ó, o chatranj é uma antiga versão do xadrez
que se originou na Índia e chegou na Pérsia. Deixa eu só voltar na pirâmide, porque o Shatranj é uma antiga versão do xadrez que se originou na Índia e chegou à Pérsia. Existem muitas figuras, imagens antigas que mostram essa população jogando isso. E aqui do lado tem a imagem de um tabuleiro desse. O polo tem origem bem menos engomadinha do que se imagina. Os primeiros registros que se tem do jogo datam do ano 5 a.C. na Pérsia. Então, o polo era um esporte praticado pelos soldados da guarda do rei. Então, o polo aqui, ele tinha entre uma das suas funções manter ativo, qualificar e fortalecer esse guerreiro, esse militar que precisava defender o seu rei e aquilo que era importante para esse império. Aqui a imagem dos imortais, que era como era conhecido o exército persa. Esse nome ele tem uma explicação. O que acontecia? Por ser um exército muito numeroso, quando alguém morria ou quando alguém era ferido, eles eram retirados e o exército conseguia recompor aquelas perdas muito rápido, dando a eles essa pecha de ser um exército feito de imortais. Quando você assiste aquele filme 300, principalmente o primeiro, ele que não tem compromisso com os fatos históricos essencialmente, mas ele consegue ali mostrar um pouquinho do que era essa potência, um pouquinho do que eram os imortais e de como eles faziam os seus inimigos tremerem. Então, a Pérsia, principalmente no que diz respeito a essa questão do guerreiro, do que ele significava e do que ele simbolizava, ela contribuiu bastante, muito, para aquilo que hoje, de alguma forma, está conectada à nossa prática consciente da atividade física. Civilização fenícia, sociedade estamental, onde a condição socioeconômica era determinada pelo nascimento. Então, já falamos sobre isso. Nascia pobre, nascia escravo, morria escravo, nascia servo, morria servo, e você não conseguia fazer uma transição com raríssimas exceções. Grande desigualdade social entre as classes dominantes e as classes populares. Os mercenários eram contratados para defender as cidades-estados. O comércio marítimo como principal atividade econômica, diferente das outras que foram estruturadas e organizadas no entorno dos rios. A sociedade fenícia ela era muito próxima do mar, e isso acabou trazendo para ela muitas possibilidades econômicas, porque ela conseguiu desenvolver um comércio marítimo e fazia com que ela conseguisse exportar, comprar, transportar mercadorias
por toda aquela região através dos barcos. Produção de tintas, objetos ornamentais, mineração e a construção naval eram seus fortes. A religião era politeísta, práticas comuns de sacrifício para garantir proteção divina e prosperidade comercial. Os hebreus também faziam sacrifícios. Inventaram o alfabeto fonético, composto por 22 letras. O alfabeto fenício influenciou o alfabeto ocidental contemporâneo. Fundaram diversas colônias no Mediterrâneo, entre elas Cartago, que era um centro comercial muito importante da época. Estabeleceram relações com diversos povos, como os gregos, os hebreus, os egípcios. Os fenícios realizavam comércios através da galé, navio movido a velas e remos, e são creditados a eles os inventores do birremes, que eram embarcações com 2 linhas de remadores. Aqui a estrutura social: aristocracia, comerciantes, camponeses e escravos. Lembra aqui que os guerreiros, os responsáveis por defender a terra, muitos deles eram mercenários contratados. O jogo de trilha, de tabuleiro, e o que me impressiona toda vez que eu visito ou revisito esse período é como os jogos de tabuleiros eram diversos e culturalmente muito fortes nessas sociedades. Embora a gente não tenha citado no começo, mas hoje, como a China se tornou uma potência econômica no mundo, rivalizando inclusive com os Estados Unidos, muito conhecimento da China começou a aparecer com força nas pesquisas, nas publicações, nas palestras e tudo mais. E há uma contribuição grande da China na Antiguidade Oriental que a gente precisa visitar para entender como que aquela cultura, ao longo do tempo, cresceu tanto ao ponto de se tornar hoje uma potência mundial. Assim, a Antiguidade Chinesa ficou marcada pela existência de várias dinastias que foram substituindo umas às outras com o passar dos anos. As primeiras dinastias chinesas foram a dinastia Shang-Shou, aí está o período delas, dinastias muito, muito fortes, que estruturaram esse modelo dentro da China, que perdurou durante muito tempo. Aqui uma curiosidade bem legal, o golfe é o mais antigo esporte praticado com bola. Suas origens remontam à antiguidade, quando pastores usavam seus cajados para arremessar pedras arredondadas contra alvos fixos. Indícios desse jogo rudimentar aparecem na história de povos da Europa, Ásia, África e até na América pré-colombiana. A primeira referência documentada sobre um jogo muito parecido com o golfe, o shuai, jogado com 10 tacos numa área retangular, só viria a aparecer no livro chinês Registros de Dongxuan, escrito por Ei Tai, da dinastia Song, no século XI. Então aqui a gente já vê
que uma questão que hoje é um esporte mundial praticado pelas elites. Só quem tem dinheiro, só quem pertence a uma classe social mais abastada, em essência, pratica o golfe. E aí você vê a inversão, né? Na sua origem, era praticado por pessoas humildes e ao longo do tempo da transição, da ressignificação desse esporte, que hoje é um esporte mundial, é um esporte que, diferente do seu início, hoje é praticado por uma elite econômica que pode participar desse movimento. E aqui eu trago a citação de um grande professor, saudoso professor Manuel Tubino. A minha formação foi muito influenciada pelo pensamento dele. Eu li as suas obras e até hoje norteio a minha prática por muitas das suas produções. E aí ele diz o seguinte: quantos aos povos do chamado Oriente Próximo, é importante destacar os egípcios, que, segundo Heródoto, o historiador grego, praticavam ginástica, esportes individuais, de combate, de exterior, além de pequenos jogos e danças. Verifica-se que os egípcios, assim como os assírios, caldeus, hebreus, medas, persas, fenícios e hititas, tinham práticas físicas ou esportivas fundamentalmente utilitárias, sempre relacionadas às guerras com as quais invariavelmente se envolviam. Então, na imagem aí, vocês podem ver os egípcios correndo, o lançamento de uma lança, o arco e flecha. Então, modalidades que hoje fazem parte do esporte moderno, que estão presentes no nosso tempo e que foram ressignificadas ao longo do tempo. Então, com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Gostaria de recomendar aqui que se assistisse os 2 filmes do 300 para ilustrar bem essa questão que nós falamos aqui dos persas, principalmente. Tem uma série que está em ascensão, fazendo muito sucesso, é o The Chosen. Deixando claro aqui que a minha recomendação não é uma recomendação religiosa, não tem essa finalidade, mas ali você consegue ver essa estrutura social do povo judeu, como ele era dominado pelo Império Romano, que daqui a pouco, na próxima aula, nós vamos estudar também, e que faça a reflexão, que se assista essas obras com esse olhar crítico de tentar perceber ali como que o corpo e a prática desse movimento consciente foi se organizando nesse período histórico. É importante que a gente comece a fazer essas análises e essas análises críticas para que a gente consiga alcançar o objetivo dessa disciplina. Ok? Então, até a próxima aula. Um beijo a todos e vamos estudar. Um abraço.